Glória a Deus. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos liberar as crianças nesse momento. Que bom que você está aqui. Espero que você já tenha, alguns já tenham votado, como eu, logo pela manhã. Emagreci, mas não parei de suar. Não tem nada a ver ser gordo e suar, viu? Todo mundo fala assim, você soube que você estava gordinho. Não, né? Não. Estou magro e continuo suando. Estou não ainda, né? Estou no processo. Queridos, a gente está muito feliz com todos presentes. Pois no final quero apresentar aqueles que estão pela primeira vez. A gente tem um casal internacional aqui de Londres. E esse mundo é bem pequeno, né? Como que é seu nome mesmo? Desculpa, O Leandro. Ele foi na mesma época, em março de 2003, para Londres. Era a época que eu estava chegando. E hoje ele está congregando na igreja do pastor Jackson, a igreja que a gente casou, que a gente se conheceu, né? A história minha e da Carla dessa igreja. Muito agradecido por vocês estarem aqui. E já, por favor, mande o nosso abraço ao pastor Jackson, à irmã Kemi e todos os pastores daquela igreja. Queridos, nós terminamos essa semana a devocional de Gênesis. Você que tem acompanhado e tem feito essa devocional, tem compreendido a importância desse texto, a importância da história. Nós passeamos por dentro de Gênesis, nas principais histórias da criação, da queda, do Deus que se faz presente para, já de uma forma toda especial, cobrir a nudez do ser humano, cobrir a vergonha. As consequências, falamos sobre as consequências do pecado na vida do homem, essa degradação social, tudo o que temos visto nos dias atuais, a partir desse mês de setembro, agora outubro. Mas eu queria rapidamente tirar algumas lições ainda de Gênesis e de uma história bastante conhecida, e já quero também introduzir o final dessa história, porque nós vamos perceber durante a semana esse povo que é escolhido por Deus através da vida de Abraão, da sua descendência, e faz dele uma grande nação. E Gênesis 12 vai trazer uma promessa para os dias atuais. O Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas algumas famílias da terra. Todas, levante as suas mãos e diga: todas as famílias. A minha família foi alcançada pela bênção de Deus sobre Abraão. Mas a gente vai percebendo, ainda na história, o pecado em cada família, em cada momento. Parece que Adão e Eva não aprenderam, porque os seus filhos erraram. Os filhos de Adão não aprenderam, os seus filhos também erraram. Noé parece que também não aprendeu, porque logo após o dilúvio ele erra, os seus filhos erram novamente. E agora nós estamos diante dessa família, uma família em que há uma briga interna de irmãos gêmeos lutando no ventre de sua mãe. Tamanho é a importância da primogenitura para esse povo. E Deus novamente intervindo e colocando a sua mão na história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece a sua história.
porque Ele é o dono da sua vida. Deus conhece a minha história e Ele sabe o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos. E por conhecer e ser o dono da minha história, Ele tem total direito em colocar as suas mãos, mesmo a gente não entendendo. Perceba que Deus coloca e delimita ações para essas famílias do povo de Israel. Deus sabe a importância de um filho primogênito. E Ele sabe que Esaú vai nascer primeiro. Mas antes mesmo dessas crianças, Esaú e Jacó, nascerem, Deus já havia colocado a sua mão na história, dizendo que o mais novo no sentido de nascer poucos minutos, mas nasceu praticamente junto, porque a Bíblia vai dizer que Jacó gruda no pé do seu... Irmãos, olha que coisa extraordinária. A gente, quando a mulher está grávida, deixa eu ver se tem alguma grávida que a gente não saiba ainda que está aqui nesse dia, mas a gente tem 2 apresentações hoje em que mamães acabaram de parir, e aquele zelo durante a gestação. Eu fico imaginando Rebeca e aquela confusão dentro da barriga, porque não é uma movimentação normal. Esses 2 irmãos já estão brigando dentro do ventre, já estão lutando pela primogenitura. E agora nasce Esaú, nasce Jacó. E esse moço, ele tem características terríveis. Ele é usurpador. Ele é um enganador. Ele gosta de passar as pessoas para trás. E ele faz isso com o seu irmão. Ele tem o apoio da sua mãe naquele momento. Perceba que Deus está no meio da história e está vendo acontecer tudo isso. Por isso que nós precisamos estar atentos como igreja e a gente não ser absolutamente juiz de ninguém. De ninguém. Porque nós não sabemos o que Deus está reservando no meio da nossa história. Quem Ele pode usar. E quem Ele quer usar, porque Ele não depende da minha vontade nem da sua. Ele usa a quem Ele quiser. Ele faz aquilo que Ele quer, porque Ele está no domínio do universo. Ele está no domínio de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Quantos podem glorificar a Deus sobre isso? Nós estamos num dia, e interessante a democracia do nosso país. Interessante a gente ser parte dessa história. E talvez essas eleições surpreenderão a muitos. Talvez a gente se surpreenda com o que vai acontecer. Mas a gente se apega não a quem irá ganhar ou perder. A gente se apega ao dono da história, que um dia viveu entre nós, habitou, morreu a morte que era devida a nós, e nós não tínhamos como passar por aquilo, porque todos pecaram, apenas um não pecou, e Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Então, diante de todos os impérios do mundo, o nosso Deus, Ele é soberano e reina sobre todas as coisas. Nada está fora do domínio dEle. Pode estar fora do meu domínio, do seu, por causa da nossa história pecaminosa, por aquilo que muitas vezes colocamos a mão para fazer, e estragamos, e damos jeitinhos, e fazemos situações em que Deus olha e diz, não era dessa maneira, mas eu não vou mudar o curso, eu continuarei agindo, porque sou um Deus de promessa, prometi que subirei aos céus, mas voltarei buscar a minha noiva, e um dia nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E aí nós entenderemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó,
o Deus de Israel, o Deus que mudou um homem, mudou a sua história, mudou o seu caráter, mudou a sua vida, porque Deus queria fazer algo através desse homem. Nascem então 12 filhos, filhos dos quais estão divididos por algumas mães. E já há um problema dentro dessa casa. Já há um problema dessa família. Já há um distanciamento desse pai com os seus filhos. Eu queria atentar nessa manhã, antes de fazer a leitura, e eu não vou demorar nesse texto, nessa mensagem, mas gostaria de aplicar muito nas nossas famílias, porque nós vamos perceber a desestrutura de uma casa com promessa. A minha família é uma família com promessa. Quantas famílias de promessa temos aqui nessa manhã? Todos nós temos promessa. E não é porque temos promessas que não vamos ter problemas, que não vamos ter dificuldades, que não vamos ter situações de confrontos dentro dos lares. E agora, esse pai que tem a experiência com Deus, que agora seu nome já não é mais Jacó, mas Israel, seus 12 filhos vão formar as 12 tribos de Israel. E dentre esses irmãos, nós vamos ouvir e entender um pouquinho a história do penúltimo filho, chamado José. A história desse moço que passa pelos mais diversos períodos da sua vida. E a gente percebe dentro dessa casa uma tendência maior de Jacó, ele dar preferência a esse filho que o obedece. É importante notar, queridos irmãos, que a inveja não faz parte do caráter do cristão. As famílias foram criadas com um propósito específico de Deus para cumprir um chamado. Mas essa casa agora está dividida. E eles estão divididos porque um dos seus filhos tem a preferência do seu pai em agradar, ou daquele pai, porque a gente que é pai sabe como que é isso. Quando você percebe que teu filho está te obedecendo, mas obedecendo com prazer, porque tem a desobediência forçada, né? E a gente que é pai sabe disso. Quando o filho desobedece forçadamente, não é a mesma coisa. Ele está fazendo, mas não está fazendo. O coração dele não está fazendo aquilo. Ele está fazendo porque ele pode levar uma coça. Ele está fazendo porque o Adilson, ele não come feijão. Já falei isso aqui. Mas é porque ele tem tipo uma alergia, né? Trava assim. Ó. Se um caldinho de feijão tiver no arroz, quando bate na boca, volta. Não desce. E aí ele contando um dia, eu falei, não é possível que você não come feijão. Ele falou, pastor, você não sabe quanto eu já apanhei por causa do feijão. Porque ele falava assim para o pai dele falava assim, ó, se você não comer, você vai apanhar. Ele falava, então pode começar a bater já, porque não vai descer. Nem essa obediência não dava, não fazia parte. Imagina só o Adilson comendo uma pratada de feijão agora, é um milagre, né? Mas muitos, às vezes, acabam fazendo as coisas forçadamente. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Na minha concepção, é muito difícil vir para a igreja, sabendo que essa palavra em inglês é service, né? Servir. A gente chama de culto, prestar um culto, um serviço ao Senhor.
Eu não consigo vir para a igreja e bravo, com raiva, desgostoso, não querendo estar aqui, porque já tive esses momentos. O dia em que eu decidi ir embora foi debaixo de uma briga grande com meu pai. Porque eu dizia assim, eu não quero servir, eu não quero ser crente. O senhor não entendeu ainda? Eu vou porque o senhor me obriga a ir. Olha que coisa triste. Olha que sentimento terrível. E hoje nós encontrarmos os nossos filhos, e quando eu falo nossos, é os filhos dessa igreja, deles chegarem felizes a esse lugar, porque eles se sentem parte disso, porque eles se sentem acolhidos. E a gente chegar a esse lugar e encontrar vocês com isso eu não estou dizendo que você não pode vir triste, é lógico que talvez durante essa semana você se abateu por alguma situação, talvez durante essa semana você chorou por algum problema muito sério, familiar, financeiro, algo que tem trazido tristeza no seu coração. Não estou dizendo isso. Eu entendo que a igreja é esse ambiente hospitalar. E o médico dos médicos está aqui. Ele é um clínico geral, mas especialista em tudo. Quantos podem dizer amém por isso? Então ele olha para mim, para você e diz, bom, o problema do João é emocional, eu vou curar o coração dele. Ah, o problema do Ederaldo é o joelho, é o ombro, então eu vou vir com o meu bálsamo e o meu sangue e vou derramar sobre a vida dele e vou curá-lo. Ah, a irmã Luciane está com tristeza no seu coração, eu vou trazer alegria na sua vida nessa manhã. Ah, o João Paulo chegou aqui preocupado com a conta de amanhã, eu vou trazer renovo para o seu coração e vou dizer, filho, eu estou contigo em todos os momentos. Ele nos reúne nessa manhã como a sua igreja, a igreja dos santos, na comunidade de fé, para dizer, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com os embates dentro da família. Eu me lembro do dia que o Júnior, apanhava muito o Júnior. Apanhava mesmo, chute, sabe irmão que briga assim? Mas eu era pequeno. Naquele dia me deu um espírito de Davi assim, eu fui para cima dele, pá, mas mandei um na cara dele assim. Depois daquele dia, nunca mais ele quis brigar comigo. Filha da mãe, eu doido para dar uma nele. A gente briga, eu e a Vânia, quase todo dia a gente briga. Hoje de manhã já impliquei com ela, por causa de política, já mandei, vota aqui, Vânia. Mandei a colinha para ela, não quis não. Todo dia a gente se implica um com o outro, mas a gente se ama. Vai falar mal da Vânia para mim, vai brigar com ela para você ver. Vai brigar com meu irmão para você ver. Eu posso brigar com eles. Não é assim, família? A gente vive brigando, mas a gente sempre quer estar junto. Família é isso. E a família de Jacó, essa família com muitos problemas, o pai dá uma vestimenta colorida ainda para o seu filho. E para piorar as coisas, ele tem 2 sonhos. Mas esses sonhos não são sonhos comuns. São sonhos de Deus para a vida daquele moço, para um projeto que Deus vai realizar na vida daquela família. Às vezes nós não entendemos alguns sonhos que Deus tem nos dado. A gente acaba se confrontando ou ficando em dúvida se realmente Deus está permitindo algumas coisas. Eu quero dizer que Ele pode permitir algumas coisas. Ele pode permitir até mesmo um problema familiar para salvar a sua geração lá na frente. O Senhor pode permitir alguns embates dentro da sua casa para que a sua descendência continue frutífera sobre a terra. Deus sabia que haveria uma fome na região da Mesopotâmia. Deus sabia que haveria uma fome e anos em que a terra não produziria absolutamente nada. E Deus arquitetou um plano. Talvez nesse exato momento, meu irmão e minha irmã, você pode estar passando por uma situação
em que Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, e Ele está preparando a sua vida, minha vida, para que quando o dia mau chegar, a nossa descendência seja salva para a glória de Cristo Jesus. Talvez no exato dia de hoje, 7 de outubro, Deus está escrevendo as linhas da sua vida e permitindo algumas situações, porque Ele sabe o dia de amanhã. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele já está cuidando do seu futuro. Quantos podem dizer amém por isso? Ele já cuidou, Ele já escreveu, e Ele está preparando o seu futuro. Gênesis 37, por favor. E o verso de número 5. Diz assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Curve sua cabeça, vamos orar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor para conosco, a tua fidelidade. Nos ajude a vencer mais uma semana e que a partir desta palavra nós possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Na quinta-feira, eu estava bem tenso para pregar. Os irmãos que estavam até perceberam. Eu precisei de até mesmo de um silêncio que muitos diriam desnecessário, mas por que o pastor... Mas é porque realmente o Senhor tinha falado comigo naquela tarde e era um texto muito sério. Eu preguei sobre a parábola dos talentos. E nessa parábola Jesus vai contar que um senhor da terra, ele vai para uma viagem e ele parte daquele lugar, mas antes ele chama 3 servos. E o texto de Lucas vai dizer que aquele senhor deu os talentos conforme a capacidade de cada um dos seus servos. É interessante notar que Deus sabe as capacidades de cada um que estão aqui. E Ele dá dons específicos. Dons específicos. Há aqueles que têm uma capacidade de muita sabedoria em trabalhar com informática, no campo da física, da química, da medicina, do direito. Dons mesmo. A pessoa tem o dom para aquilo. E até um tempo eu fiquei nessa incógnita. O que eu seria? Eu tinha muita vontade, quando criança, ser advogado. As referências que nós tínhamos de homens na igreja naquela época
E eu os via, aqueles homens sempre muito bem vestidos, com carros bons, muito respeitados em suas cidades, e eu falava, quero ser advogado. Aí teve uma época que eu era apaixonado por dirigir, daí eu falei, não, acho que eu vou ser motorista de ônibus, de caminhão. E fui motorista. Trabalhei de motorista. A gente lá na Inglaterra trabalha de tudo. E vou ser músico. E aí a gente entende o fugir do ministério, porque de repente eu estava tentando fugir dos propósitos de Deus. Mas Deus já havia colocado um talento. Diga assim, eu recebi de Deus um talento. Certo? Todos nós já recebemos de Deus um talento. Nessa mensagem eu entendi que esse um talento que Deus deu àquele servo era a sua vida. A gente recebe de Deus. Alguém aqui, todo mundo fala que gato tem 7 vidas. Eu não acredito, não. Quando tem que morrer, morre, né? Talvez o gato tenha mais flexibilidade, as caídas, Mas nós recebemos um dom de Deus que se chama, que é a nossa vida. Deus soprou em nós o espírito de vida. 5, 2 e 1 foram entregues conforme a capacidade de cada um. Não cabe a mim e nem a você olhar para mim e dizer, Joézer, você tem 2 talentos. Você pode dizer que eu tenho um talento, como eu digo que você tem um. Mas Deus, na sua infinita graça, pode ter olhado para mim, para você e dito assim, olha, eu vou te dar 5 talentos. Conforme a sua capacidade. Quando eu vejo a vida de José, eu entendo que ele foi um moço que recebeu alguns talentos. Diferentes dos irmãos dele. E um dos talentos, Valdemir, que José recebe do Senhor, é o dom de sonhar. Mas sonhar sonhos proféticos. Não o sonho que a gente tem de barriga cheia. Quem aqui, de vez em quando, dá uma cochiladinha durante o dia, assim, e sua cabeça vai sumindo, e aí você tem uns sonhos meio doidos, assim, que parece que você está num lugar, mas não está, que você é uma pessoa, mas não é. E aí você acorda assustado, assim, você volta para a realidade, você fala, meu Deus do céu, cada coisa doida que eu sonhei. Não é esse sonho aí, não. José tinha sonhos proféticos. Agora, José começa a contar os seus sonhos a seus irmãos. E aqui há uma virtude da coragem de José em dizer o que se passava. Mas também há um problema muito sério. Porque seus irmãos não compactuam com a felicidade de José. Romanos capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vai dizer concernente à igreja, à convivência da igreja. E o pastor Gustavo Machado, que foi pastor nessa igreja, foi pastor auxiliar nesse lugar, tem sido um pastor de referência dentro do nosso presbitério. Ele plantou uma igreja em Botucatu. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu mandei uma mensagem para ele, glorificando a Deus juntamente com ele, porque eles acabaram de comprar um terreno em Botucatu de quase 500 metros quadrados, e eles vão construir a sede própria deles. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu enviei esse texto dizendo, pastor Gustavo, eu me alegro com os que se alegram. Sabe por quê? Porque tem muita gente que só quer chorar com os que choram. Porque quando chora é vendo alguma desgraça acontecer. Tem pessoas que até vão em sepultamentos e abraçam ali. Mas elas estão dizendo assim, ainda bem que foi da sua família e não foi da minha. Porque a maldade do coração do homem, a inveja que muitas vezes se instaura dentro do nosso coração. A gente não suporta ver alguém feliz. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando da natureza pecaminosa. A gente não tem prazer em se alegrar com os que se alegram.
A gente se incomoda em ver a alegria do próximo. A gente se torna os irmãos de José. Se alguém conta um testemunho de bênção, se alguém chega e tem a condição de comprar uma casa, um carro novo, a gente olha por dentro e fala, Senhor, mas como é que esse miserável conseguiu comprar e eu estou batalhando tanto aqui e não consigo? E a gente não suporta a alegria do coração em ver alguém sonhando sonhos de Deus para ele. Há um alerta nessa manhã, minha igreja, meu povo. A igreja que caminha conosco nessa luta diária. Cuidado com quem você está sendo influenciado. Cuidado com as conversas que você tem tido. Cuidado com aquilo que você tem falado do seu irmão, da sua liderança, daqueles que você está subordinado, porque a gente é reflexo em todos os lugares. Quando a gente não entende a autoridade divina, nós não entendemos a autoridade dos homens. E aí a gente se torna somente crítico e sabedor da justiça. De vez em quando a gente tem situações dizendo assim, podia fazer desse jeito, pastor? Ô, pastor, precisava ser assim. E a gente tem colocado muitas pessoas para liderarem. Está sendo fácil aí, Jonatas? Está uma peleja. Ana e Burinho, o Burinho está aqui. Está sendo fácil? É fácil liderar? É fácil dar opinião. É fácil eu chegar para a Lene e falar, ô Lene, faz a festa desse jeito, assim, assim, assim. Mas só ela sabe o que é dia a dia, montar, correr, batalhar, suar. É muito fácil eu chegar para o seu serviço e dizer assim, você precisa fazer desse jeito, rapaz. É a mesma coisa de criar filho. A gente tem o dom de criar o filho dos outros. Mas se fosse meu filho, a gente fala assim, não sabe de nada, inocente. Quando nasce filho, o filho faz um tropé dentro da casa. Porque eles têm a personalidade deles. Tem criança que chega, fica quietinha aqui, ó. Tem uns que se deixar, eles descem aqui, ó, pulando nessas caixas aqui. Personalidades. Agora nós precisamos estar atentos, porque um espírito de divisão entra dentro dessa família, porque eles não conseguem viver com a alegria de José, com a obediência de José, com o temor que José tem com o seu pai, com os seus irmãos até mesmo. José não está desmerecendo os seus irmãos. José não chega e conta aquele sonho para ser soberbo, não. De repente ele sonhou algo e aquilo alegrou o coração dele. Se nós acompanharmos a trajetória de José, nós vamos ver quão bom é esse moço. As humilhações que ele passou, as frustrações, as traições que ele teve. E ele vai chegar no final desse momento em que Deus permitiu tudo para dizer assim, olha, meus irmãos, não deixem pesar isso no coração do Senhor, porque Deus já sabia, Deus já estava guardando a nossa família. Ele só me enviou antes. Mas quantas vezes nós estamos dentro da comunidade da fé, e aí a gente não consegue entender por que Deus está usando uma determinada pessoa. Mas como assim? Ele só tem 6 meses de igreja. Como assim? Ele só tem 1 ano. Ele se converteu agora há pouco. Tira a mão das costas que já está curado. Em nome de Jesus, Guilherme. Perceba que esses irmãos não conseguem viver
a bênção do seu irmão. Não conseguem parar para até mesmo pensar, será que Deus não está querendo falar conosco de alguma maneira? Mas há um racha dentro dessa família. Por causa de um sonho. E porque esse sonho foi contado, houve um problema muito grande dentro dessa família. Queridos irmãos, Deus tem mostrado algumas coisas para as nossas vidas concernente a essa igreja. Deus tem nos incomodado já há algum tempo de algumas situações que têm acontecido dentro da igreja. Mas nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos repreendendo todo espírito de divisão, de inveja, de facção sobre este lugar. Nós somos um corpo, uma família, ajustados e ligados com o auxílio do Espírito Santo de Deus. E todo demônio que queira se infiltrar em nosso meio, ele está derrotado em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos compreender aqueles que não conseguem viver com a alegria do seu próximo, do seu irmão. Naturalmente na vida eles sofrem consequências. Eles sofrem a consequência daquele momento em não entender o que é se alegrar com os que se alegram. O desejo de ódio é tão grande por José que os seus irmãos, um deles quer matar, quer ver morto. Há um espírito de misericórdia num outro deles e diz, não vamos fazer isso com ele. Nós vamos deixar ele nesse fosso aqui, vamos dar uma boa lição nele. Esse irmão então sai, está passando uma caravana em direção ao Egito, de mercadores. E eles vendem José. Talvez você é o irmão da sua casa que um dia foi vendido, que um dia foi traído, que um dia foi humilhado, que um dia teve que sair de casa por causa de decisões. Eu escutando um testemunho de uma irmã, a história da vida dela esses dias atrás. E ela dizendo que passou por a dor do seu pai dizer, fora de casa. Quantas pessoas já tiveram experiências amargas na vida? Da família não entender a alegria que ele estava passando. O momento em que Deus estava o estava abençoando. E dentro da comunidade da fé, meus irmãos, a gente é uma família. E de vez em quando a gente percebe aqueles que não se alegram com a vitória do povo de Deus. O sucesso dessa igreja não é determinado por uma pessoa. O sucesso dessa igreja é porque ela tem um dono, se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele usa toda a sua igreja para o crescimento. Não depende do pastor Joézer. Por mais que eu entenda que Deus me colocou nesse lugar para um propósito. Estava conversando com o Leandro. Porque é estranho, né, Leandro? Eu tive vários amigos em que, com documentação, a realidade lá é muitos brasileiros sem documentação. Não podem. Tem gente que está lá há 20 anos, morre pai, morre mãe aqui, tem que chorar de lá. Porque se voltar para cá não retorna. No dia 3 de dezembro de 2008, chega um envelope bem grande, com toda a minha documentação, meu passaporte com visto de residência. E naquele dia a gente já estava com a passagem comprada para o Brasil. Porque Deus disse assim, vocês irão para uma terra. E vocês vão para um lugar que será uma grande escola na vida de vocês.
e eu sustentarei vocês em todas as coisas. Irmãos, aproximadamente, vai fazer 10 anos que Deus tem cuidado de nós através da igreja dele aqui na terra. E eu só posso me alegrar. E as pessoas que entendem isso, elas se alegram, porque elas sabem que não depende. Uma irmã disse assim, eu estava participando de um fórum, quinta-feira, do direito da criança e do adolescente na nossa cidade. E uma das irmãs estavam coordenando esse fórum, e ela disse, naquele momento nós estávamos no mesmo grupo, mesmo eixo. E ela disse assim, eu posso te chamar de Joézer? Eu falei, claro. Aí no final ela veio me pedir desculpa, ela falou, ai pastor, eu não sabia se eu te chamava de pastor ali e tal. Eu falei, viu, antes de ser pastor eu sou o Joézer. Na igreja tem muitas pessoas que me chamam de Joézer. E elas não estão me desmerecendo de jeito nenhum. Eu tenho até alegria. É um fardo um pouquinho menor. As pessoas me veem como eu sou. Não preciso mudar. Não preciso subir nessa tribuna e dizer coisas que não faz parte do meu dia a dia, daquilo que eu sou, daquilo que vim como promessa de Deus para essa igreja, para a minha vida. E digo que não tenho preocupação nenhuma quanto ao dia de amanhã, porque está nas mãos de Deus, é Ele que faz, é Ele que escreveu a minha história. E sempre digo, tenho alegria em vê-los prosperar em tudo. Tenho alegria em vê-los crescer em tudo. Tenho alegria em vê-los, seus filhos, vindo e me abraçar. Fui apresentar a Helena, está com 2 aninhos já. E eu achei que ela ia estranhar. E de repente vem essa criança. Ai, irmãos, que apresentação gostosa daquela menina. Me abraçou forte, ficou abraçadinha. E aí a Lu estava contando, ela disse a semana inteira, o pastor me pegou no colo. E eu que fiquei feliz dela vir no meu colo. Porque a gente vê no olhar dos seus filhos, quando vocês gostam da gente ou não. Os filhos de vocês ouvem o que vocês falam dos seus pastores em casa. Quando o filho seu chega aqui na igreja e a atitude dele é diferente, eu sei. Eu sei. E eu não deixo de amar, eu não fico com raiva. Uma das características que a Carla e eu temos é essa. O que eu faço para vocês é eu e Deus, e eu faço com sinceridade para todos. Agora, se eu não recebo, de igual modo, não é problema meu. Cada um dará conta de si um dia diante de Deus das nossas obras que fizemos aqui na terra. Talvez você não concorde. Muita gente não concordou de nós um dia estarmos aqui. Mas não é comigo. Não é até mesmo com a liderança, porque a liderança entende, e graças a Deus por isso. Porque a gente tem visto diariamente no caminhar as visões, aquilo que Deus tem dado para a direção dessa igreja. E aí, eu me surpreendo porque Deus é tão maravilhoso, que no mês de crise, no mês de dificuldade para todo mundo, numa sexta-feira em que a gente faz um evento pensando no próximo, e ainda vai vir mais, porque isso aqui é só de sexta-feira. Muita gente que não pôde vir e disse, eu posso contribuir? Pode, porque é para o reino de Deus. Nós levantamos numa sexta-feira R$ 5.554 para o Haiti, para os órfãos do Haiti. Na verdade já são 6.000, porque teve uma irmã que depositou antes. E a gente estava aqui em cima, não é que a gente não quer olhar, mas não estava dando mais para pôr envelope. Estava assim, irmão José Antônio. Puf. Não teve apelação. Sabe por que Deus prospera essa igreja?
por causa da sinceridade do coração dela, porque a gente não barganha, porque a gente não faz troca no reino de Deus, tudo é dele, tudo pertence a ele, glorificado seja Deus por isso. Agora, se alguém não consegue se alegrar com isso, se alguém não consegue participar da alegria dessa igreja, porque são sonhos que têm sido vivenciados, são sonhos. A gente sempre tinha vontade de fazer alguma coisa, mas como? E aí Deus planta um sonho no coração da Carla em dizer, não precisa mais de presente. Você já tem tudo que você precisa. Pro dia a dia, lógico que a gente sonha em ter uma casa, a gente sonha em viajar, a gente tem sonhos, um monte de sonhos. Se você não tem sonho, você precisa nessa manhã se render ao Deus que dá sonhos para a gente, porque Ele deu para José. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a se alegrar. Você precisa voltar a ser feliz. E você precisa ser feliz com aqueles que se alegram. Irmãos, quando o pastor Gustavo mandou aquela imagem do templo, eu comecei a me alegrar, porque é um desejo de nós levantarmos um templo para as crianças aqui. Agora imagina se eu chegar no meu coração e dizer assim, Deus, o senhor deu um terreno de 500 metros quadrados para o pastor Gustavo, começou a igreja faz 5 anos, nós estamos aqui há tanto... Porque tem gente assim. Tem gente assim. Os irmãos de José eram assim. E dentro da família existem irmãos assim. Dentro do seu trabalho tem pessoas assim. Que eles vão se alegrar quando você for mandado embora. Porque aí é uma tragédia para você e uma alegria para ele. Eles vão estar melhores quando você é vendido, quando você sai da vida deles. Talvez há Josés aqui nessa manhã, que foram afastados da sua família, foram rejeitados porque você começou a partilhar do cristianismo. Talvez dentro da sua família disseram o dia que você virar crente, você já não é mais dessa família. E pode acontecer isso. A gente sabe que famílias foram separadas por causa do Evangelho. Mas Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. O Sermão do Monte, Jesus já havia orientado que nós poderíamos passar por perseguições, por abandono. Grande é o nosso e o vosso galardão. Todos sabemos do final dessa história, os sonhos que José teve e que ele interpreta. Por causa desses sonhos, José agora é o segundo homem mais importante do Egito. E José agora administra o Egito. Nós estamos sabendo que a nossa cidade pode passar por um tempo de vacas gordas. A cidade pode haver um crescimento de uma empresa, e isso vai gerar muitos empregos. Milhares de empregos. A economia da cidade pode... E quando acabar, a economia pode voltar ao normal, ou até passar por um período difícil. O que a gente faz em tempo de vacas gordas? Gasta, sai comprando tudo? Economizem. Guardamos, estocamos aquilo que é necessário estocar. José fez isso. A fome bateu. E os seus irmãos agora têm que vir à terra do Egito. E quando eles chegam lá, eles não sabem que é o seu irmão. Os feixes se dobram diante de José. Passado alguns dias, o sol, a lua, os pais e as 11 estrelas se prostram diante de José. O sonho que Deus havia dado para José se cumpriu. Querendo os seus irmãos ou não,
Deus concretiza as promessas dele em nossa vida. Não sou de fazer muito, mas eu queria que você fizesse também. Dá uma cutucadinha no teu irmão e fala assim: não depende de você. Depende de Deus. Amém, Erivelto? Se Deus determinou alguma coisa para a vida de vocês, não depende de ninguém. De família, de pai, por mais bom que eles sejam. Se a promessa de Deus está sobre a vida de vocês, vai acontecer. Quantos recebem essa palavra nessa manhã em nome de Jesus? Volte a sonhar. Talvez foi você que enterrou o sonho. Você não suportou a pressão. E talvez você tenha enterrado sonhos. Nessa manhã, o Deus que plantou esse sonho no seu coração, Ele vai tirar a pedra. E Ele está mandando o sonho sair para fora e reviver em nome de Jesus. Volte a sonhar. Volte a crer. Volte a confiar. Nós temos um alvo para essa igreja. Nós temos um sonho para essa igreja. Eu sei de um inimigo que já se levantou para tentar destruir o sonho dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse aí, Jesus na cruz do Calvário já o derrotou para todo sempre. Ele só está nesse século porque Deus autorizou para que ele pudesse dominar. Mas nessa manhã, levante uma igreja que sonha os sonhos do Senhor para esse lugar. Mesmo que não seja o seu sonho, mas compartilhe da alegria. Porque Deus nos deu um sonho para sonhar nesse lugar. Querendo o diabo ou não, vai acontecer. Querendo ou não as pessoas, vai acontecer. Eu espero que você esteja com aqueles que se alegram em nome de Jesus. Se coloque em pé nesse momento e nós vamos orar. Pai, nós vamos entrar nessa semana estudando a vida do povo de Israel, que por aproximadamente 430 anos, após todos esses irmãos, essa família terem morrido e os seus descendentes já estarem escravizados no Egito, porque eles pecaram também. E eles pagaram um alto preço pela desobediência. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. E Tu sabes se há desobediência no nosso coração ou se nós estamos obedecendo com alegria, Pai. E, portanto, nessa manhã nós Te glorificamos pela Tua palavra, porque ela vem ao nosso coração. Ó Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Essa igreja nasceu de um grande mover do Teu Espírito Santo, um dia, e trouxe renovação para a vida e o coração desse povo. Nós não somos uma igreja barulhenta no sentido de som alto, de manifestações que muitas vezes extrapolam a sanidade e até fazem aquele que não participa se escandalizar por aquilo. Mas essa igreja é uma igreja que faz um barulho lá no inferno, quando um pecador vem para a graça do Senhor Jesus Cristo. Quando ela transforma um alcoólatra, um drogado, um mentiroso, um assassino em uma nova criatura. Esse é o maior barulho que o Evangelho pode produzir dentro das nossas vidas, ó Pai. E nós Te pedimos que o poder do Espírito Santo, dessa renovação que um dia veio por essa igreja, com os dons do Teu Espírito, possa manifestar nos quatro cantos dessa cidade, Senhor. E que a gente possa glorificar o Teu nome em todas as coisas. Pai, nós pregamos alguns dias atrás que o Senhor Jesus, quando Ele quer que a gente floresça e frutifique mais, Ele vem e Ele limpa aqueles raminhos que estão secos, que pararam de produzir, para que possam produzir ainda mais.
Mas Jesus também chega, e quando uma árvore para de dar fruto, morre na sua essência, Ele arranca e Ele joga no fogo. Senhor, não deixa morrer a paixão pelo Teu Evangelho. Não deixa morrer, Senhor, no nosso coração o ardor pela obra missionária. Não deixa, Senhor, morrer dentro de nós os sonhos de uma cidade evangelizada pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Não deixe essa igreja morrer, ó Deus, no seu egocentrismo de achar que a igreja é para dentro. Não, a igreja é para fora dessas quatro paredes. E o Senhor nos trouxe nessa manhã para sair para fora, para voltar para os ambientes que o Senhor tem nos colocado. E ali nesses ambientes, nós sermos testemunhas vivas do Senhor nesse lugar. Que assim seja para a glória de Deus, Pai. Eu abençoo nessa manhã todos aqueles que têm um sonho, Pai. Eu abençoo nessa manhã todos aqueles que porventura estão com os seus sonhos paralisados. Em nome de Jesus, ressuscite nessa manhã e volte a sonhar para a glória de Deus, Pai. Nessa manhã, Senhor, eu profetizo a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo sobre a vida de todos. E todos digam amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.